Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver. Vamos nesses instantes, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo físico. Vamos agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Em nome do Cristo Jesus, pela oportunidade da reflexão, do autoconhecimento, pela oportunidade desse tratamento. Vamos mais uma vez sentindo a presença amorosa do nosso anjo guardião e assim vamos nos sentindo abraçados por Maria, nossa mãe espiritual, que nos acolhe com seu manto azul fluídico. Vamos agradecendo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas faltas, mas livra-nos de todo o mal, agora e para sempre. Que assim seja. Vamos então à nossa reflexão de hoje. Hoje iremos falar sobre a preciosidade do tempo. O tempo é o bem mais precioso que Deus nos concedeu nessa vida. Não se compra com riquezas, não se recupera quando perde e não se detém com o poder. Cada momento que passa é uma oportunidade única que se esvai e não se retorna. Todos os dias, ao acordar, nos é depositado 24 horas, ou 1.440 minutos, ou 86.400 segundos. E muitas vezes pensamos que 1 minuto, 1 segundo é muito pouco. Mas isso depende muito do nosso ponto de vista. Porque para um atleta que perde uma competição por 1 milésimo de segundo, cada fração é muito importante. Então, o Espiritismo nos ensina que a existência terrena é um período especial de aprendizado e provação. Aqui encarnados, dispomos de um tempo limitado para reparar erros e cultivar virtudes, e também avançar na evolução espiritual. Quando essa etapa é vivida, não haverá no mundo espiritual a mesma oportunidade de crescermos através das experiências materiais que a vida terrena nos oferece. Por isso, se diz que o tempo perdido na Terra é algo que os espíritos, ao despertarem na espiritualidade, mais lamentam. Muitos de nós dizemos não termos tempo, mas na verdade é que distribuímos mal as horas que recebemos. Desperdiçamos nosso precioso tempo em queixas, vaidades, disputas e coisas transitórias, enquanto adiamos o que realmente importa, a prática do bem, o cultivo do amor, o estudo, o trabalho digno e a caridade para com nossos irmãos. O tempo é comparado na sabedoria espírita um talismã divino, um instrumento poderoso de transformação e progresso,
que só tem valor se bem empregado. Jesus nos ensinou que cada dia traz o seu próprio mal e o seu próprio bem, e que não devemos adiar para amanhã o que podemos realizar hoje, né? Como nós não sabemos o tempo que ficaremos aqui, pode ser que a nossa partida seja hoje e amanhã. Então, tudo aquilo que pudermos fazer hoje, que seja feito hoje, né? Então, cada instante é uma semente que lançamos no solo da vida e que colhemos mais cedo ou mais tarde exatamente aquilo que plantamos. Por isso, o tempo também é um juiz silencioso. Registra cada pensamento, cada palavra, cada ato e devolve-nos com justiça. Não deixemos que o tempo passe sem frutos. Usemos cada hora para sermos melhor, para servir, para perdoar, para amar. O tempo que dedicamos ao bem, ele não se perde. Converte-se em luz para o próprio espírito e nos acompanha, além da sepultura, como conquista terrena. Lembremos que esse tempo não é nosso, é um empréstimo de Deus. E o dia que tivermos que prestar conta do que fizemos com esse tempo, que possamos apresentar não o tempo perdido, mas o tempo bem vivido em prol do amor e da evolução. Então, como estamos usando esse nosso tempo? Nessa vida que estamos vivendo agora, né, de forma tão acelerada, onde o trabalho material é mais valorizado do que tudo, porque tempo é dinheiro, né? Essa frase a gente ouve desde criancinha. Nós já não vivemos mais com qualidade. Então, pensemos como melhorar a distribuição desse nosso tempo. A nossa falta de tempo, muitas vezes, é para os nossos familiares, para os nossos amigos e até com nós mesmos. Nós já não preocupamos em cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa vida espiritual. E muitas vezes, quando a gente começa a olhar para nós, né, para a nossa saúde, muitas vezes já estamos em algum processo avançado que acelera a nossa partida para o plano espiritual, né? Se nós estamos aqui, recebemos um benefício de 80, 90 anos, com a falta de cuidado com o nosso corpo, a gente acelera esse processo para uns 70, 60, né? E como nós recebemos esse presente, temos que cuidar bem dele. Nós precisamos nos reeducar em relação ao nosso tempo, pois o tempo bem aproveitado, ele rende. Na correria, fazemos coisas sem sentir, passamos pelas pessoas e não enxergamos, fazemos coisas no automático e fazemos aquilo sem perceber. Às vezes, nossa pressa é tanta que nem paramos para saborear um alimento, para curtir as pessoas, né? Muitas vezes comemos em pé, né? Apenas engolimos. Então, vamos prestar mais atenção no que fazemos com o tempo, valorizar esse tempo e
Dentro da psicologia, ela nos ensina que temos 4 grandes divisões que representam parte importante de nossa vida, né? Imaginemos ali uma pizza e cortar ela em 4 partes. Uma é o lado pessoal, que vem a saúde, disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. A outra, o lado profissional, que traz a carreira, realizações e recursos financeiros. A terceira são as relações, família, vida social e relacionamento amoroso. A quarta e última é a qualidade de vida, onde temos lazer, hobbies, plenitude e espiritualidade. Precisamos ter tempo para tudo isso. Então, que façamos uma análise de como está o nosso tempo com essas 4 divisões. Podemos fazer de tudo pelo outro, menos doar do nosso tempo para o outro, porque ele é intransferível. Então, cada um tem o seu tempo. Ninguém, por mais que ame, vai poder tirar desse benefício que ele recebeu para prorrogar a vida do outro. O tempo, ele não tem reembolso. Ou você aproveita, ou você perde. Então, tem uma pequena história de um senhor que vivia numa aldeia onde o tempo passava muito devagar. Nela, esse relojoeiro, ele tinha 3 coisas na sua bancada: um relógio sem ponteiro, um pão seco e uma vela apagada. E um menino que sempre passava por lá perguntou: por que o senhor guarda essas 3 coisas? E o senhor respondeu, pegando o relógio sem ponteiros, ele disse: esse relógio está quebrado há 30 anos. Eu não conserto porque ele me ensinou que o tempo não está nos ponteiros. O tempo está no que a gente faz com ele. Muita gente espera o tempo passar para ser feliz. Gente sábia usa o tempo para fazer alguém feliz. E, logo após, pegou o pão seco e disse: esse pão, meu neto que me deu antes de ir embora para a guerra. Ele disse: vô, se eu não voltar, dá esse pão para alguém com mais fome do que eu. Eu nunca achei alguém com mais fome do que eu, porque a minha fome era de saudade. Então um dia entendi: caridade não é doar a sobra, é dividir a própria fome. Quando dividi esse pão, a minha saudade doeu menos. E o terceiro item, né, que era a vela, ele explicou que essa vela nunca tinha sido acesa e que ele guardava para a noite mais escura, porque esperança não é luz acesa. Esperança é saber que você tem uma vela no bolso, mesmo quando tudo aparece escuro. Enquanto você guarda a vela, a escuridão não vence. E esse menino cresceu, lembrando dessa história, virou homem e anos depois voltou. O velhinho já tinha falecido e na bancada só havia um bilhete: leve as 3 coisas.
O tempo é seu, o pão é do outro, e nunca perca a vela. O homem levou o relógio e aprendeu a não adiar a vida. Levou o pão e aprendeu a dividir. E carregou a vela no bolso a vida inteira. E por isso, mesmo nas noites escuras da vida dele, ele nunca ficou no escuro. Que Jesus nos abençoe, possa iluminar a nossa mente, que possamos aproveitar cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, porque o minuto é uma joia, a hora é uma fortuna, o dia é um tesouro. Aproveitá-los é subir para a gloriosa destinação que o Pai nos reserva. Essa frase é de Neio Lúcio. Que possamos refletir sobre o nosso tempo. Fiquem em paz e tenham um bom dia.